A paz de Deus, de nosso Salvador Jesus Cristo a todos. Vamos começar mais um estudo da Palavra de Deus, livro de Números, no capítulo 4. Neste capítulo vamos aprender por que nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo começou seu ministério com 30 anos. É muito interessante, eu não sabia isso. Aprendi estudando para fazer esse vídeo, né? Eu espero que esse conhecimento seja interessante para vocês também. Também vamos aprender sobre relacionamento de confiança e comunhão entre os irmãos. E o assunto principal é por que Uzias foi morto. Então este capítulo ele vai revelar todas essas coisas, né? Porque no livro de Samuel tem um acontecimento que o Uzias, quando a Arca da Aliança estava para cair, ele colocou a mão na Arca da Aliança para não deixá-la cair. E Deus o matou por isso, né? Então quem lê as Escrituras, quando vê esse texto pela primeira vez, acha estranho. Falou, nossa, como Deus foi rigoroso com ele, né? Mas a gente vai ver aqui nesse livro de Números por que Deus matou Uzias, né? Porque toda palavra é necessário que a gente estude ela com muita atenção, buscando em oração, para você encontrar as respostas, né? Não desista no meio do caminho. Tem muitas pessoas que veem esses textos e acham que Deus é mau e param de ler a Bíblia, ou perdem a fé, mas tudo tem uma explicação, tá bom? É só você procurar. Quem procura acha, como ensinou nosso Senhor Jesus Cristo, né? Então busquem e vocês vão encontrar. Então busquem lendo a Escritura. Caso vocês, lendo a Escritura, não conseguir, procurem vídeos na internet. Hoje tem acesso à internet, está muito fácil entender a palavra de Deus. Então, não desistam, tá bom? Leiam a palavra de Deus e olhem com o olhar da graça, com o olhar daquele que quer aprender, amém? Não com olhos críticos que já quer desistir no meio do caminho, tá bom? Tudo tem um porquê. Então, vamos aprender o porquê nesse vídeo de hoje, né? Então, vamos começar a leitura e o estudo com a ajuda de Deus e aqui do seu bom espírito, em nome de Senhor Jesus. Aqui no verso 23 do Números 4, está escrito: da idade de 30 anos para cima, até aos 50, contarás a todo aquele que entrar a servir no seu serviço para exercer o ministério na tenda da congregação. Então, os levitas da casa de Arão, eles, a partir dos 30 anos, eles poderiam exercer o cargo, o ministério deles, né? Por isso que nosso Senhor Jesus Cristo começou a fazer os milagres e a pregar com 30 anos, porque ele veio para cumprir a lei e os profetas, né? Aqui em Lucas, capítulo 3, 23, está escrito: ora, Jesus, ao começar o seu ministério, tinha cerca de 30 anos, sendo filho de José, filho de Eli. Né? O nosso Senhor Jesus Cristo, ele era da tribo de Judá, ele não era levita, né? Só que ele era verdadeiramente rei, verdadeiramente sacerdote, ele cumpre toda a palavra de Deus, né? Então, para cumprir o seu ministério como sacerdote, ele tinha que começar aos 30 anos, e é o que aconteceu, né? Como está registrado em Lucas, né? E em Mateus capítulo 5, 17 está escrito: não penseis que vim destruir a lei ou os profetas. Não vim destruir, mas cumprir. Nosso Senhor Jesus Cristo falou com sua própria boca que ele veio cumprir a lei e os profetas. Todas as profecias messiânicas foram cumpridas nele, né? Então não tem necessidade de a gente esperar pelo Messias. Ele já veio, ele já cumpriu a lei e os profetas, amém? Agora aqui também tem um assunto interessante nesse capítulo sobre relacionamento de confiança, né? No verso 15 está escrito: havendo, pois, Arão e seus filhos, ao partir do arraial, acabado de cobrir o santuário e todos os utensílios do santuário, então os filhos de Coate virão para levá-lo, mas no santuário não tocarão, para que não morram. Este é o cargo dos filhos de Coate na tenda da congregação. Então nós vimos nos vídeos passados que os coatitas, né, eles eram responsáveis por levar a Arca da Aliança, todos os móveis do lugar santo dos santos, né? E então isso aqui era muito sagrado. E os coatitas, eles não podiam entrar na tenda da congregação dentro do santuário para ver, muito menos tocar nesses objetos. Era apenas o sumo sacerdote Arão e os seus filhos que poderiam fazer todo o processo de desmontar aquelas peças, embalar, para depois que tivesse totalmente embalado, que não tivesse perigo dos coatitas ver as peças santíssimas e tocar nelas diretamente. Aí depois que todo esse trabalho de Arão e seus filhos, os coatitas podiam pegar esses móveis, né? Eles não podiam entrar lá. Era o sumo sacerdote e seus filhos tiravam de dentro do Santo dos Santos e levavam até os coatitas. E os coatitas faziam transporte quando o arraial levantava o acampamento. Amém? Todo mundo entendeu até aí? Então, olha que importante isso daqui. Os coatitas, a vida deles estava nas mãos de Arão e dos seus filhos. Se por um acaso Arão e os sacerdotes, seus filhos, não embalassem direito aquelas peças, né, ou não cumprissem a palavra de Deus e deixasse algum coatita entrar no Santo dos Santos, os coatitas iam morrer. Então, olha a confiança que os coatitas tinham que ter nos sacerdotes, né? Era muito importante isso.
Então, da mesma forma, nós, igreja, temos que confiar no nosso Mestre, Cristo Jesus. Tem que ter esse relacionamento de confiança com o nosso Mestre. Se ele prometeu, vai cumprir. Quase todas as promessas da Bíblia já foram cumpridas. Só faltam as da volta do nosso Salvador. Só as do tempo do fim, né? Que está muito próximo de acontecer. Então vamos continuar esperando com fé, confiando no nosso Senhor Jesus Cristo, porque Ele não vai nos desamparar, né? Ele cumpre suas promessas. E também temos que ter relacionamento de confiança com nossos líderes, né, religiosos, com os pastores, com o seu professor de teologia. Então tem que ter esse cuidado de confiança. Então, olha a responsabilidade de Arão e dos seus filhos. Se eles fizessem alguma coisa errada, os coatitas iam morrer. Da mesma forma, o ministério da igreja hoje, se pregar uma palavra errada, ele pode fazer aquela pessoa se desviar do caminho de Deus e morrer, e ir para o inferno. Então tem que ter esse relacionamento de confiança e tem que ter muita seriedade e responsabilidade, tanto do ministério com as ovelhas, tanto como naquela época os coatitas confiavam nos sacerdotes e os sacerdotes tinham que confiar nos coatitas. Amém? Porque se os coatitas não fizessem o trabalho deles bem feito, quem era responsabilizado sempre é a autoridade. Que nem no caso o filho do Arão, o Eleazar, ele era responsável pelas outras tribos. Se eles fizessem alguma coisa errada, a culpa seria do responsável, seria de Eleazar. Então tem que ter esse relacionamento de confiança. Um não precisa do outro. O ministério tem que ter a confiança das ovelhas e as ovelhas têm que confiar na liderança. Mas para isso é necessário, para ter esse relacionamento de confiança, é necessário ter duas coisas: temor a Deus e sinceridade. Se as pessoas, os pregadores, pregarem com temor, eles vão pregar com seriedade, vão procurar estudar melhor e vão ensinar melhor as suas ovelhas. E as ovelhas vão confiar. O nosso Senhor Jesus Cristo disse que a ovelha conhece a voz do seu pastor, né? Então, quando uma pessoa ensina a palavra de Deus como ela é mesmo, as ovelhas de Cristo, aquelas que estão acostumadas a se alimentar do Evangelho, elas vão reconhecer, elas reconhecem a voz de Cristo. E se Cristo estiver dentro de nós, de quem prega, as ovelhas vão reconhecer, amém? Então reconheçam, procurem reconhecer aqueles que pregam conforme Jesus ensina, amém? Então todo mundo entende esse relacionamento de confiança? Então isso aqui também é muito bonito e muito importante neste capítulo de Números 4, né? E agora também, ó, a gente vai aprender 1 Tessalonicenses, capítulo 5, do 9 e 11. Porque Deus não nos destinou para a ira, mas para a aquisição da salvação, por nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu por nós, para que, quer vigiemos, quer durmamos, vivamos juntamente com Ele. Por isso, exortem-se e edifiquem-se uns aos outros, como de fato vocês estão fazendo. Então, os Tessalonicenses, eles estavam fazendo um bom trabalho de equipe, um bom trabalho de comunhão. Então, um estava exortando o outro, falando: olha, isso daí é pecado, não pode fazer. Olha, você está no caminho certo, você está fazendo o que Jesus Cristo ensinou. Então, um fortalecendo o outro e exortando, né? Exortar, chamar atenção. A gente pode chamar a atenção do nosso próximo, do nosso irmão. Se ele está no caminho que desagrada a Deus, chama a atenção dele com amor, com responsabilidade. Mostra para ele na palavra: olha, meu irmão, isso aqui que você está falando não está na palavra de Deus. Ou isso que você está fazendo não agrada ao nosso Deus. Vamos orar, vamos voltar aos caminhos do Senhor. Chama aquelas ovelhas desviadas, um exortando o outro, um ajudando o outro. Esse trabalho de comunhão, de equipe, é muito importante, tanto no Novo Testamento como no Antigo Testamento. Um depende do outro, amém? Então vamos nos ajudar, porque todos nós fazemos parte do mesmo corpo, o corpo de Cristo, e Jesus Cristo é a nossa cabeça. Então sirvamos a Deus com alegria e trabalhamos em equipe, em comunhão, e o nosso Deus vai ficar muito feliz conosco, né? E nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo também. Agora, por que o Uzá foi morto, né? Então esse estudo é interessante, vamos aprender aqui. 2 Samuel, capítulo 6, verso 3. E puseram a arca de Deus em um carro novo e levaram da casa de Abinadab, que está em Gebá. E Uzá e Aiô, filhos de Abinadab, guiavam o carro novo. Então, o Uzá e o Aiô, eles eram filhos de Abinadab. Abinadab, ele era da tribo de Judá. Ele não era coatita, não era nem levita, né? Nem, muito menos filho de Arão, né? Da descendência de Arão. Então ele não era sacerdote. Então ele não tinha autoridade para mexer com a Arca da Aliança. Mas o rei Davi colocou ele nessa posição. Então a culpa foi do rei Davi. Porque o rei Davi que escolheu mal, porque ele não estudou as Escrituras. Então por isso que é importante nós estamos sempre estudando as Escrituras. Porque uma decisão errada que a gente toma pode prejudicar o nosso próximo.
No caso aqui, o Uzá, ele morreu porque Davi escolheu errado. O Davi tinha que escolher algum levita descendente de Arão, da casa de Arão, dos coatitas, né? Então, por uma decisão errada do rei, o seu servo Uzá foi morto. E Davi ficou muito triste por isso. E depois ele tentou arrumar isso daqui. Depois ele transportou da maneira correta. E aqui também está escrito que o rei Davi transportou num carro novo, né? E a gente sabe que os levitas eles tinham que carregar nos ombros, né? Como está escrito aqui, ó, em Êxodo 37, 3, 5. E fundiu-lhe 4 argolas de ouro aos seus 4 cantos, num lado 2 e no outro lado 2 argolas, e fez varais de madeira de cetim, e os cobriu de ouro, e meteu os varais pelas argolas aos lados da arca, para levar a arca. Então, para levar a arca, era necessário levar por esses varais, colocar no ombro, como Deus instruiu. E eles não fizeram isso, rei Davi colocou num carro de boi. Então, outra coisa que o rei Davi errou, e o Uzias e o Aiô também erraram também. Então, tem que seguir a palavra exatamente como Deus mandou. Apenas os sacerdotes poderiam carregar a Arca da Aliança. E o caso do Uzá, ele não era, ele era da tribo de Judá. E por isso que ele morreu, tentando impedir que a Arca da Aliança caísse, porque os bois tropeçaram, a arca foi para cair, ele colocou a mão e acabou falecendo, né? Deus matou ele. Então, nosso Deus, ele é um Deus justo, ele não volta atrás na sua palavra. Deus lhe preparou um povo para cuidar das coisas santíssimas. Da mesma forma, nós temos que nos preparar para poder cuidar, falar do Evangelho, para poder ser ministério ou para poder ensinar os nossos filhos. A gente tem que se santificar, tem que procurar aprender o melhor possível para poder ensinar, né? Então, não é de qualquer maneira que podemos agir. Então, a gente tem que está escrito na palavra também que o povo perece por falta de conhecimento. O Davi foi infeliz na decisão que ele tomou e por falta de conhecimento da lei, da palavra de Deus, Uzá foi morto. Então é muito triste isso. Davi ficou muito triste. Imagina a consciência do rei Davi como é que ficou. Depois ele foi ler as escrituras, ele descobriu o erro dele e transportou da maneira correta. Amém? Todo mundo entendeu até aí por que Uzá foi morto? Foi morto porque ele não era da tribo de Levi, muito menos descendente da casa de Arão, que era o sumo sacerdote, que apenas eles poderiam tocar na Arca da Aliança. Então, agora eu quero também fazer um comparativo, que eu achei muito interessante. Os levitas, eles levavam a Arca da Aliança nos seus ombros, né? O nosso Senhor Salvador Jesus Cristo carregou o madeiro da cruz nos seus ombros. O que simboliza isso? O que eu quero comparar para vocês isso aqui? O que tinha dentro da Arca da Aliança? Tinha os mandamentos de Deus. Tinha a aliança que ele fez com o povo. E na nova aliança, a cruz representa também a segunda aliança, a nova aliança, né? Então, tem um paralelo aqui. Então, eu espero que vocês consigam enxergar isso. Da mesma forma que Deus exigiu que eles carregassem nos ombros, isso apontava para o futuro, que o seu filho ia carregar também a aliança nos seus ombros. Amém? Isso cumpriu em Jesus. Mais uma profecia que se cumpriu em Jesus. Então, por que eles não podiam carregar de carro? Aquela arca da aliança era pesada, era feita de ouro puro, era grande, e tinha tábuas de pedra dentro lá, era pesado aquilo lá. Então, 4 pessoas tinham que carregar. Seria muito mais rápido colocar um carro de boi, como o rei Davi fez. Mas por que Deus exigiu que levasse nos ombros? Porque a aliança está apontando para a segunda aliança que Jesus Cristo ia trazer, carregando a cruz nos seus ombros. Naquela época, os humanos carregavam a lei, a aliança em seus ombros. E Jesus Cristo trouxe a graça, carregando em seus ombros a sua cruz, que ele ia morrer para nos salvar. Santo Jesus Cristo. Então isso aqui tudo é muito lindo. Então nada é por acaso na Bíblia. Então é por isso que os levitas tinham que carregar a Arca da Aliança nos ombros, porque eles tinham que carregar a lei de Deus em seus ombros. E Jesus Cristo nos trouxe a graça santa carregando a cruz em seus ombros, para que entendermos que para alcançar a graça de Deus, para fazer parte da segunda aliança, nós temos que ter fé no sacrifício de Cristo na cruz, porque ele carregou em seus ombros. Amém? Ele foi ajudado, mas a maior parte do caminho ele carregou sozinho. E da mesma forma que nós devemos carregar a cruz também. E Jesus Cristo vai nos ajudar a carregar nossa cruz, como está escrito aqui, ó, Marcos capítulo 8, verso 34. Então ele chamou a multidão e os discípulos e disse: se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Então, se a gente quer seguir a Jesus Cristo, nós temos que tomar a nossa cruz também. O que é tomar a cruz? Negar a nós mesmos, as nossas paixões, os nossos desejos e viver para o Evangelho,
Da mesma forma que os levitas viviam para a lei, nós devemos viver para o amor de Cristo e para amar o próximo e viver tudo que está escrito no Evangelho e seguir os exemplos de Cristo Jesus. Mateus capítulo 10, 38. E quem não toma a sua cruz e não me segue, não é digno de mim. Então, para sermos dignos do Senhor Jesus Cristo, nós temos que carregar nossa cruz. São as provações, são as provas, e não negarmos o seu nome durante as provas, as provações. Não negarmos o nome de Cristo durante as enfermidades. Sejamos fiéis até o fim. Carrega a tua cruz mais um pouquinho, tá pesada, pede para Jesus Cristo, Ele vai te ajudar. Da mesma forma que Ele precisou de ajuda e alguém o ajudou, nós também, se Ele que é Filho de Deus precisou de ajuda, imagina nós, seres humanos, né? Então nós precisamos de ajuda sim, e Cristo está sempre disposto a nos ajudar. Ele mandou seu Espírito Santo Consolador nos ajudar nessa jornada. Então confiamos em Deus. Se a cruz está pesada, ora mais, persevera mais, mas Ele não dá uma cruz maior do que a gente possa carregar. Confie em Deus, confie em Jesus Cristo, continue orando e você vai passar por essa prova e você vai carregar sua cruz até o final e você será digno dele e vai viver com Jesus Cristo no céu para sempre. Amém. Glória a Deus. Esse é o vídeo de hoje. É um vídeo curto, mas muita coisa interessante, né? Aprendemos sobre a crucificação, a importância comparativa da primeira aliança com a segunda aliança, sobre relacionamento de confiança entre ministério e igreja, entre igreja e Jesus Cristo. Aprendemos também por que Jesus Cristo começou seu ministério com 30 anos. Glória a Deus. Um vídeo muito interessante. Eu aprendi muito fazendo esse vídeo, estou muito feliz com isso. Então, continue estudando, continue orando por mim e pela minha família. Eu vou continuar orando por todos os inscritos do canal, por todos que visualizam esses vídeos. Deus abençoe de todos vocês. Vamos orar por Israel, está tendo guerra lá. Tem promessas para quem abençoar Israel será abençoado, e aquele que amaldiçoa Israel será amaldiçoado. O que estão fazendo com Israel é uma coisa terrível, são terroristas, estão decapitando crianças. Isso é inadmissível, Deus está vendo e Ele vai tomar providências. Então vamos orar por Israel, vamos orar pela paz, porque dos dois lados guerra não é bom para ninguém, né? Tem muita gente inocente morrendo do lado de Gaza também. Então nosso dever de igreja é orar para que a paz se estabeleça em Israel e que esse grupo Hamas seja punido e para que ele não faça mais atrocidades contra a humanidade. Essa é a palavra de hoje. Deus abençoe de todos vocês. Orem a Deus por mim e pela minha família. Deus seja eternamente louvado. Em nome do Senhor Jesus.